Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 20 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a força não tem nada a ver com coisas aparentes. O Senhor está mostrando para nós que a nossa verdadeira força é ir diante dEle, é estar diante dEle, depender dEle. Senhor Jesus, nos apegar a Ele. Ele realmente não quer que a gente fique se preparando para fazer coisas sozinho, mas que a gente haja no princípio de Deus. É Deus e o homem juntos. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Por exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 22. Ó Senhor Jesus, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Ó Senhor Jesus. As cartas, com efeito, dizem, são grandes e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com intrepidez o afirmo, também eu a tenho. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 5. Senhor Jesus, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 9. Ó Senhor Jesus, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ó Senhor Jesus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus. Vimos ontem que por vezes pensamos que o modelo de um servo de Deus é o de ser uma pessoa poderosa, que não tem fraquezas e está no Espírito 100% do tempo. Por causa desse conceito errôneo, é que a grande maioria dos cristãos se considera desqualificada para servir a Deus. Todavia, Paulo nos mostra em 2 Coríntios que o ministro da nova aliança é um ser humano como outro qualquer. O apóstolo abriu seu coração, revelando suas fraquezas, sentimentos e vulnerabilidade. Ó Senhor Jesus. A maior parte de nós não aprecia a fraqueza. Parece até mesmo haver um consenso de que na igreja não podemos ser fracos. Mas em suas epístolas aos Coríntios, Paulo usou a palavra fraco e fraqueza cerca de 13 vezes aplicadas a si. Sendo assim, de acordo com o nosso conceito, ele estaria desqualificado. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, quando nos julgamos fortes, sabedores de todas as coisas, não dependemos do Senhor. Infelizmente, é com tristeza
que vemos alguns obreiros cristãos sentindo-se tão capazes que não precisam mais de Deus. Eles sabem pregar, por isso não sentem necessidade de orar e depender do Senhor. Isso é muito sério. Senhor Jesus, livra-nos dessa condição. Reconhecemos que precisamos de Ti, pois nada podemos fazer de nós mesmos. Queremos ser aqueles que temem falar as próprias palavras e não aquelas que Tu estás falando. Amém. Ó Senhor Jesus. Paulo teve visões extraordinárias. Sabemos que a tendência humana é orgulhar-se de seus feitos. Por essa razão, Deus colocou um espinho na carne do apóstolo para esbofeteá-lo, a fim de que não se exaltasse. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que retirasse esse espinho. Por causa disto, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo completou: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados, quando nos sentimos fracos, é que nos apegamos a Deus. Ó Senhor Jesus. Atualmente vivemos dias de incertezas. Em meio a esse sentimento de fragilidade e vulnerabilidade, você não se apega mais ao Senhor? Era exatamente isso o que Paulo queria dizer ao declarar: quando sou fraco, então é que sou forte. A força não é o que sentimos. Pelo contrário, é reconhecer nossa insuficiência e nos lançar nas mãos do Senhor, como uma criança segura as mãos do Pai. O apóstolo prossegue: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus, querido leitor, quando estiver em fraqueza, você clame pelo nome do Senhor. Sabemos que invocar o nome do Senhor não é um mantra ou uma fórmula mágica. Na verdade, é reconhecer que somos fracos, frágeis e mortais. É declarar ao Senhor que precisamos e dependemos dEle. Invocar é admitir que nós somos fracos, mas Ele é forte. Aleluia! Todos nós somos fracos, porém em Cristo somos fortes. Ó Senhor Jesus! Por isso faço uma oração nesse momento. Senhor, sou grato a Ti, pois as circunstâncias atuais fazem-me ver minha vulnerabilidade e mortalidade. Por isso, volto-me para Ti, Senhor, meu querido Pai e amado Deus. Senhor, reconheço que sou fraco, apego-me a Ti, gloriando-me nesta fraqueza, pois assim Tu podes fazer todas as coisas em mim. Senhor Jesus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Por isso, declaro que em Ti sou forte. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí ele pergunta para nós aqui, né? Em que situações você tem invocado o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. No início a gente vai reconhecendo que a gente precisa de Deus, e nos momentos que a gente está desesperado, né, que a gente está nas incertezas, né, fracos, a gente invoca. Mas depois de um tempo você vai percebendo que você precisa de ter comunhão, de depender de Deus para tudo. Não só nas horas ruins, mas nas horas boas também. Se a gente achar que é forte para fazer alguma coisa, a gente vai se afastando de Deus aos poucos. Vai produzindo coisas que a gente acha que é vontade de Deus, quando vai ver, o coração está longe. Ó Senhor Jesus, aí o caminho para retornar, né, é longo. Né, como a gente já viu em semanas anteriores. Quando você peca, é fácil reconhecer o pecado. Mas quando você começa a duvidar da palavra, você começa a se questionar sobre várias coisas, se torna complicado, julga tudo. É um caminho muito difícil de reconhecer e voltar. Ó Senhor Jesus, Ele quer realmente nos ajudar a ver, a enxergar. Ele quer abrir nossos olhos espirituais para a gente ver, enxergar nossa real condição, e a gente realmente aprender a se apegar a Deus, a ficar junto dEle, valorizar a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deus criou o homem, né? Colocou o homem no jardim do Éden. Ali o homem ia ser sustentado por Deus. Todos os dias o homem tinha comunhão com Deus. A primeira coisa que o inimigo fez foi
quebrar essa comunhão. Né? Foi enganar o homem para ele aprender a julgar as coisas sozinho. Olha, come aqui do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque olha, bonito, é desejável para dar entendimento. E aí você vai ser igual a Deus. Senhor Jesus, vai ser conhecedor do bem e do mal. O homem não foi feito para decidir o que é bem, o que é mal. O homem deveria ir diante de Deus e Deus decidir. Tem coisas que a gente olha e fala, isso é tão bom, né, Senhor Jesus. E é por meio dessas coisas boas, coisas lícitas, que o inimigo quer nos derrubar. Ó Senhor Jesus, a gente olha e fala, olha, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de ter aquilo, eu tenho direito. Ó Senhor Jesus. Aí daqui a pouco você está cheio de direito e sem Deus. Está cheio de si mesmo, cheio de razão, mas também está cheio de problema. Ó Senhor Jesus, com a mente complicada. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele gera situações para nós, para a gente poder ser fortalecido. Vamos até dar o exemplo, né, que tinha fazenda antigamente, ele era pequeno e tal, e tinha trigo, né, e lá, né, e morava no sul, né, muito frio, né, e aí na época do inverno vinha geada, né, e matava muito trigo. Senhor Jesus, mas daqui a pouco ele via, né, que passava isso, levantava mais trigo ainda, o trigo mais forte. E mostrou, vinha a geada, matava o trigo, mas o trigo ficava mais forte. Ó Senhor Jesus. Então a gente não pode querer, né, vamos ver cristão sem problema, sem nada. Quantas pessoas eu já vi abandonar a fé, né, abandonar o Senhor, porque, antes quando não tinha o Senhor, minha vida não era complicada. Porque antes você não tinha Deus, você não tinha conflito. Você vivia para o pecado e não se preocupava com isso. Mas quando entrou a vida de Deus, você passou a ter um conflito. Olha, agora eu tenho uma escolha, eu preciso escolher a vontade de Deus ou a vontade da carne. Ó Senhor Jesus. É mais fácil escolher a carne, né, Senhor Jesus. Você te olha isso aqui e vê uma loucura. Por que Paulo fala que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Maluquice. Ó Senhor Jesus. Mas ele estava falando nesse sentido. Falando, olha, que eu sinto prazer porque eu vejo que isso gera um resultado. Quando eu estou fazendo a obra de Deus e tal, eu me acho intocável, me acho um super-herói, Senhor Jesus. Mas quando vem as situações eu percebo, não sou eu, mas é Cristo em mim, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, esse que precisa despertar, né? O Senhor, Ele está nos mostrando, olha, tem situações, temos fraquezas porque a gente é ser humano. O próprio Jesus viveu o tempo todo ali orando ao Pai, porque ele sabia, ele conhecia, não precisava de que ninguém falasse para ele o que era sofrer, o que era ser humano. Ninguém precisava dar testemunho para ele das fraquezas humanas. Ele experimentou todas elas, mas ele não pecou, ele não fraquejou, porque ele vivia na dependência, né, do Espírito, na dependência de Deus. Ele mostrou para nós, como seres humanos, nós somos dependentes de Deus. Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Nós somos homens, estamos aprendendo a ganhar nas coisas de Deus, a viver pelo Espírito. Jesus já viveu 100%. Senhor Jesus, mesmo assim, né, se restringiu ali. Ó Senhor Jesus, tem que perceber que todas essas restrições são bênçãos para nós. Né? Quando o homem começa a se achar super-herói, faz as coisas do jeito que dá, e depois ele quer sustentar isso. E aí, se ele se humilhar, se ele voltar atrás, né? E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar diante disso? Aí o inimigo aproveita e começa a implantar mentiras. As pessoas começam a sustentar essas coisas, Senhor Jesus, com mentiras, com falsidade, com conceitos, né, convencendo outros na mente. Ó Senhor Jesus, é muito mais fácil você convencer alguém com argumentos disso, daquilo, do que você levar a pessoa para o Espírito para ela ter uma visão espiritual. Só que o argumento, um dia ele pode ser sobrepujado por outro argumento. Agora, quando você tem uma visão celestial, uma visão de Deus, essa visão só vai ser substituída por uma outra visão. Isso só vai estar claro de que precisa mudar aquilo quando você for diante de Deus e perceber, olha, isso aqui é uma visão espiritual. Muitos irmãos, né, às vezes se acharam, não, isso aqui eu recebi uma visão e tal. E aí, quando Deus veio dar outra visão, não aceitaram. Não, eu recebi isso aqui. Ele se convenceu, ele ficou na mente, ele argumentou, ele viu que aquilo era bom, mas ele não percebeu que, olha, é Deus que está trazendo. Né? Deus, ele nos dá a sua palavra, e se ele quiser vir e dar para nós uma outra palavra, ele é Deus, a palavra é dele. A Bíblia ele deu para nós como uma base. Né? E o que é a Bíblia? A Bíblia é o falar de Deus. Mas hoje eu também preciso do falar de Deus, né? Por isso que a gente precisa valorizar a palavra profética, a palavra de direção de Deus.
Uma palavra que nos tira dos nossos conceitos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente aprender a pagar o preço. Ir diante do Senhor, né, perceber, né, as situações. Por isso ele mostrou, olha, a gente passa por debilidades, né, por fraquezas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o Senhor nos chamou porque Ele tem capacidade de nos transformar. Ele nos chamou porque Ele confia no poder da sua palavra, no poder do seu Espírito. Senhor Jesus, Ele quer nos mudar completamente. Ele não nos escolheu porque, eu escolhi esse aqui porque ele sabe falar, eu escolhi aquele ali porque aquele é inteligente, isso, aquilo. Não, Ele nos escolheu para a sua vontade. Porque Ele nos escolheu é um mistério. Talvez um dia, né, quando a gente estiver no reino, a gente possa perguntar ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Ó Senhor Jesus, mas agora ele não está preocupado com isso. Ele só mostra o seguinte, olha, o negócio é que eu te escolhi, né? Se baseia nisso e avança. Olha, Deus me escolheu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, porque Ele me chamou quando eu não tinha nada de Deus. Ele me chamou quando eu não sabia nada da palavra. Ó Senhor Jesus. E hoje Ele vai nos dando conhecimento, vai nos dando muitas coisas, mas para a gente depender dEle. Quando a gente é forte, a gente não depende de Deus. A gente fica cheio dos nossos conceitos. A gente acha que vai conseguir. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para dar um exemplo, eu tenho 2 amigos, né, que os 2 queriam cursar a mesma faculdade, faculdade pública, né, sair daqui do interior e ir para o Rio e tal, estudar. E aí, um deles, né, prestava vestibular, falou, olha, não vou passear, não vou para festa, não vou perder meu tempo, eu vou estudar, vou meter a cara no estudo, né, e vou procurar passar nas melhores colocações. O outro não esquentou a cabeça, não, eu sou inteligente, eu vou passar. Eu já sei já a matéria, já conheço tudo, eu não vou deixar de me divertir, né, Senhor Jesus. E aí foi, né, foi passando o tempo e tal, estudando e tal, aí fizeram o vestibular, né, aquele que se dedicou passou em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus. O outro, que empurrou as coisas com a barriga, passou em penúltimo, né, Senhor Jesus. Ficou preocupado, foi ver no finalzinho da lista ali, aí chegou no penúltimo lugar e passou. Depois ele ainda ficou zombando do outro. Aí, tá vendo? Ficou estudando, perdeu noite de sono, perdeu festa, perdeu farra. Pra quê? Você passou em primeiro, eu fiz tudo e também passei. Ó Senhor Jesus. Mas aí, com o tempo, com a experiência, foi mostrando a diferença. É isso que Deus quer mostrar para nós. Aquele que se dedicou aos estudos, entrou na faculdade, continuou se dedicando. Entendimento, tudo aquilo que ele estudou para passar na prova, foi dando para ele uma base para ele entendendo. Então, foi semestre após semestre ele passando com boas notas. O outro foi correndo atrás do prejuízo, passou raspando. Quando chegou a oportunidade de um estágio, o outro foi contratado. O que passou raspando não conseguiu nada. Ó Senhor Jesus. Então, vale a pena. O Senhor está investindo em nós com palavra, né? Está investindo em nós com serviço na igreja, mas a gente precisa aprender a depender dEle. Se você não depender do Senhor, você vai até produzir algo que parece espiritual, mas não é. No final vai acabar te derrubando, como a gente viu no dia de ontem. Coisas anormais, coisas que ali se multiplica, se divide e gera algo estranho. Ó Senhor Jesus, hoje infelizmente é o que mais tem por aí. Coisas estranhas, né? E as pessoas hoje acham normal. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está nos mostrando que Ele quer nos direcionar segundo a sua vontade. Quem se acha poderoso, já sabe pregar, já conhece a palavra, não precisa orar, não precisa depender de Deus. Senhor Jesus, mas que o Senhor realmente nos livre dessa condição. Não, Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero estar na Sua presença. Não quero ter um conceito na palavra. Hoje muitas pessoas pegam a Bíblia e acham que a Bíblia é para estudar. Não, eu vou estudar, vou ter meu conceito que eu vou levar adiante. Não, a Bíblia nos mostra quem é Deus, como se aproximar de Deus, como ouvir a Deus. Senhor Jesus, como agradá-lo, como servi-lo, como ser útil a Ele. Não é no meu conceito, mas é realmente indo diante dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quem tem muita capacidade não precisa do Senhor. E aqui, nesse trechinho, essa primeira oração que o irmão mostra aqui, ele fala, Senhor, nos livra dessa condição, reconhecemos que precisamos de Ti, pois nada podemos fazer de nós mesmos. Queremos ser aqueles que temem falar as próprias palavras, não aquelas que Tu estás falando. Quem tem um conceito religioso, quando ele olha a palavra de Deus, Deus mostra para ele, fala isso aqui. Ele vai olhar e fala assim, não, Senhor, eu vou falar isso não, porque como é que vai ser o fulano e o Beltrano? Vou perder o fulano, vou perder o Beltrano. Ele está preocupado de perder humanamente. Mas aí ele
não teme falar as próprias palavras, o seu próprio entendimento, aquilo que ele quer. Aí nisso ele não tem medo de ofender o outro. Não, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Isso aí não tem medo. Mas a gente precisa tomar o caminho contrário. Senhor, eu temo falar as minhas próprias palavras, ter os meus próprios conceitos. Mas falar aquilo que o Senhor está mandando, isso aí eu não posso temer. Senhor Jesus, é saúde para nós. A gente perceber que o Senhor está falando conosco, que eu estou levando adiante aquilo que o Senhor falou, mas como sempre compartilha aqui, né, com discernimento. Que é aquilo que Deus vai falar para mim, para me dar discernimento, para me dar base, né, para mostrar o que é importante, mas na hora de levar isso adiante tem que perceber que o outro é limitado. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu já falei aqui uma vez, eu vi num filme, né, a pessoa que liderava um esquadrão, né, e aí ele conseguia manobrar muito bem ali, né, o seu veículo ali, e desviava e passava e tal. E aí ele insistiu, o esquadrão ia atrás dele e foi perdendo, né, várias pessoas do esquadrão. Até que uma hora alguém falou com ele: ei, vai com calma. Aí ele falou assim: eu tô dando o meu melhor aqui nessa batalha. Aí a pessoa falou para ele assim: mas você tem que reduzir um pouco, porque as outras pessoas do seu esquadrão não têm a mesma habilidade que você. Eles estão tentando te acompanhar e você está perdendo o seu esquadrão. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber. Deus nos mostra algo, nos dá habilidade, nos dá aquilo ali realmente nos capacita. Mas na hora de praticar, na hora de levar a palavra, eu tenho que levar de uma maneira que os outros possam me acompanhar. Se eu fizer de qualquer jeito, os outros vão tentar me acompanhar naquele ritmo meu e vão se dar mal, não vão conseguir. Ó Senhor Jesus, aquilo que Deus investiu em cada um de nós, a gente passa por estágios de crescimento diferente. E é isso que a gente precisa aprender. Por isso que Paulo falou: quando eu sou fraco é que sou forte. Por isso que ele falou que, olha, eu sinto mais prazer nas fraquezas. Quando você se coloca como, né, aquele que conhece a palavra, isso aqui, os outros olham para você e falam: poxa, eu nunca vou chegar no status desse irmão. Mas quando você mostra, olha, eu tenho erros também, eu sou ser humano, eu tenho fraquezas. Olha, eu também erro, eu também peco. A pessoa olha e fala: então qual a diferença entre nós dois? É buscar o Senhor, só isso. A gente precisa buscar o Senhor. Não é? Alguns olham e falam: ah, mas eu não tenho tempo de buscar o Senhor. Meu tempo não é igual ao seu. Minha vida não é igual à sua. Não se compara com o outro, não. Por falar de Deus, Ele quer falar conosco. Ele sempre vai falar: ah, mas eu não escuto Deus, eu não ouço Deus. Para um pouco. Vai diante dEle. Deus está sempre falando. Se a gente não está ouvindo, não é porque Deus parou de falar. É porque a gente parou de ouvir. O Senhor está vindo, né? Os irmãos até usaram ilustração nessa conferência. Senhor Jesus, é o caminhão da fé. É a palavra, né? O caminhão é a palavra. Está transportando para nós o que é a fé. Mas aí vem o meu ouvido, eu estou ouvindo. Depois vem a minha alma, a minha mente. Minha mente está colocada no Senhor ou está preocupada com muitas coisas? Até chegar no nosso espírito. Depois chega no nosso espírito. Não é o alvo final de Deus. Isso precisa vir do espírito, precisa vir se expandindo para nós, para a nossa alma, para a nossa mente, vontade, emoção. Me voltar para as coisas de Deus. Então tem que ter um buscar. Tem que ter um voltar. A gente precisa ir diante dele. A gente precisa realmente viver, falar aquilo que ele quer. Não posso temer falar aquilo que ele quer. Não posso ficar. Eu tenho que temer falar aquilo que eu quero. Viver aquilo que eu quero. Agora, viver aquilo que Deus quer é a melhor coisa que a gente vai fazer na nossa vida. É a melhor decisão que a gente vai tomar. Mas é uma escolha. Ó Senhor Jesus. Aqui Paulo mostra a sua situação. Olha, eu recebi algo extraordinário, mas Deus me deu um espinho na carne. Eu orei para ele me tirar o espinho. E é interessante que fala que ele pediu, Deus ouviu e Deus respondeu. Ó Senhor Jesus, eu preciso ir diante do Senhor e ouvir a resposta do Senhor. Senhor Jesus, Deus respondeu: olha, não vou tirar, a minha graça te basta. Minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não quer o poder de Deus? Então é quando você é fraco. Senhor Jesus, quando você depende de Cristo, né? De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é o meu poder. Se eu sou forte, é o meu poder. Agora, se eu sou fraco, é o poder de Deus. É como eu tenho falado aqui no canal. Se a gente depender do Senhor, as pessoas vão olhar, quando você levar uma palavra, levar uma orientação, eles vão olhar e falar assim: poxa, é Deus falando por meio daquela pessoa. Não tinha como ele saber o meu problema. Não tinha como ele vir aqui e trazer para mim essa direção. Deus trouxe ele aqui, Deus falou por meio dele. As pessoas precisam perceber: a honra e a glória é para Cristo.
Não olhar a nossa habilidade, a nossa eloquência, é olhar para Cristo. Ser forte é não estar sozinho. Ser forte é pegar na mão do Pai, Senhor Jesus. A criança, ela está ali, tem um cachorro, alguma coisa, ela fica ali com medo, mas ela vai lá, segura no Pai. Meu Pai vai me defender, é isso que a gente precisa. Perceber que a gente não sabe a realidade das situações. Não precisa ir diante do Senhor. Não é simplesmente você... ninguém quer ser fraco, óbvio. Não é você ficar buscando fraco, não, mas é você reconhecer que é fraco. Reconhecer que só Deus pode as coisas. Quando eu sou forte, não tem lugar para Deus. Quando eu me orgulho, Senhor Jesus, não tem lugar para Deus. Deus não tem espaço. Mas realmente que a gente aprenda a ser humilde. Reconhecer, Senhor, eu sou fraco, para o Senhor ser forte. Eu me restringo, para o Senhor não ter limitação. Senhor Jesus, é isso que o Senhor está precisando de nós. Que Ele possa expandir, que Ele possa alcançar todas as coisas de acordo com a vontade dEle e não a nossa. Ó Senhor Jesus, Ele quer ter liberdade em nós. Reconhecer nossa fraqueza é reconhecer o poder de Deus. Nós não sabemos de nada, a gente acha que sabe, a gente tem conceitos. Senhor Jesus, mas o Senhor Ele realmente quer fazer de nós pessoas úteis. Ele nos chamou para viver a vida da igreja, para representar o Senhor, não é para qualquer coisa. Por isso a gente não pode ser superficial. A gente precisa conhecer mais aquilo que está no íntimo de Deus, mais aquilo que está no seu coração, para a gente cooperar com Ele em todas as coisas. E nós temos aqueles que realmente trazem a vontade dEle. Senhor Jesus, Ele precisa de cristãos assim, aqueles que realmente querem se fazer úteis na mão dEle. Para isso a gente precisa depender dEle. Invocar o nome do Senhor não é uma fórmula mágica. Vou invocar, vai acontecer algo e tal. Não, mas é realmente falar, Senhor, eu preciso de Ti. Preciso de Ti nas decisões da minha vida. Não só nos momentos ruins, mas tomar decisões também boas. Coisas boas ali, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Essa é a maneira de a gente ser mais e mais abençoado. Ele faz para nós, a gente vai experimentando que Ele é capaz de fazer, e faz sim, coisas para nós que é muito maior do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Mas você só vai experimentar isso se de fato você for diante dele e deixar com que ele cumpra a sua vontade na sua vida. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós busque discernimento, busque realmente depender dele, e assim a gente vai experimentar. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.